Já estou terminando. Levanta bem alto. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus vai fazer outro vaso do mesmo barro. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu tenho que admitir, você é outro. Eu tenho que admitir, você mudou. Eu tenho que admitir, você está transformado. Deus não vai trocar de barro. O que Deus vai fazer é outro vaso. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, alguns minutinhos da sua atenção. Nós estamos vivendo, pastor Henrique, o tempo das muitas vozes. Nunca se ouviu tantas vozes como em nosso tempo. Nós estamos confusos, porque nunca se ouve, pastor André, tantas vozes. Se você pegar algo que você quer fazer e chamar 10 pessoas e perguntar para os 10, provavelmente cada um vai dar um pitch. Cada um vai dizer para você fazer uma coisa. Você liga a internet, aí nós vamos para a fé. Na mesma fé, a mesma estrutura bíblica, 1 milhão de vertentes teológicas. Um diz que é, outro diz que não é. Um diz que é pré, outro diz que é pós. Um é a favor do dízimo, o outro é contra o dízimo. Um diz que é de Deus, outro diz que é do diabo. Um diz que é hoje, outro diz que é depois. E a gente está ficando doido. De tanto ouvir, a gente não sabe em quem acreditar. Um diz que pode, o outro diz que não pode. Um diz que é verdade, o outro diz que é mentira. Nós estamos vivendo a época das muitas vozes. Nós estamos ouvindo tantas vozes que você tem um plano, você sai perguntando para todo mundo. Você sai compartilhando com todo mundo: faço ou não faço, vou ou não vou, é ou não é. E cada um te diz uma coisa, você acaba não sabendo o que fazer, porque você ouviu opiniões diferentes de pessoas diferentes. Todos nós temos a necessidade de estarmos conectados, alinhados com a vontade de Deus. E parece que a nossa conectividade com Deus está como um sinal fraco de celular. A mensagem está chegando com muita dificuldade. Tem hora que Deus fala, mas dá fora de área, dá fora de sinal. E nós temos a dificuldade. Se você perguntar para a maioria dos crentes assim: você tem certeza da sua salvação? Ele diz: não sei. Se Jesus voltar, não sei se eu vou, se eu fico. Deus te chamou para quê? Não sei. Qual é teu dom? Não sei. Sua vocação? Sei também não. Você vai fazer o quê? Que faculdade você vai fazer? Estou pensando. Que curso você vai fazer? Ainda não sei. Você decidiu o que você quer saber? Não sei. Vai morar onde? Sei também não. As pessoas estão em dúvida de tantas vozes que nós estamos ouvindo. Existe uma necessidade muito grande de se alinhar, de estarmos conectados com o que Deus tem para nós. E o Jeremias também sentiu essa necessidade. E ele, como eu e você, foi até Deus, foi até a casa do oleiro. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus, eu quero uma resposta. Deus, 2026, Deus, caso ou não caso, é de Deus ou não é? Vou embora ou não vou? Mudo do país ou não mudo? Abro a empresa ou não abro? Deus, Deus. E o Jeremias está lá, pastor André, pedindo Deus uma resposta. Quer ouvir minhas palavras? Quer ouvir minha mensagem? Quer ouvir minha voz? Quero, Senhor. Ele diz assim: então eu vou te dar um endereço. Vá até a casa do oleiro. E lá, diga para o teu irmão: e lá. De novo, e lá. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. Eu vou falar com muito temor, com muito respeito a vocês. Levante assim comigo as duas mãos aos céus. Deus não conversa com ninguém assim. Deus não conversa com ninguém no mesmo nível. Fala, Deus, não. Deus está dizendo: não. Não é assim que eu falo, não. Eu vou ter uma conversa com você, mas você vai ter que descer daí para a gente conversar. Você vai ter que deixar esse orgulho besta seu de lado, essa soberba sua de lado. Você vai ter que ir para o endereço que eu te mandar. E para chegar no endereço que eu estou mandando, a primeira coisa que você vai ter que fazer é descer. Porque eu não falo com quem está em cima. Até Zaqueu, quando quis me ouvir, eu disse para ele: desce depressa, eu não converso com ninguém em cima. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: se você não descer, Deus não fala. Não fala. Se você não descer, Deus não fala. Você está achando que Deus é quem? Você está achando que Deus vai conversar com você assim? Não. Desce na casa do oleiro. Lá a gente conversa. Olha o que diz o versículo de número 3. Desci.
Não é todo mundo que pode dizer isso, não. Pessoas petulantes, arrogantes, soberbas, altivas de espírito, não pode dizer isso. Para falar com Deus tem que vir por baixo. Para falar com Deus tem que fazer um caminho de humilhação, de respeito, de reverência. Quer ouvir? Vai lá, lá a gente conversa. Aí o Jeremias diz assim: desci. Pergunta ao teu irmão: desceu? Desci. Falou: pronto, Deus, desci. Deus falou: agora a gente conversa. A gente vai conversar através de um cenário. A Bíblia diz que quando o pastor Henrique César, o Jeremias chega na casa do oleiro, primeiro, a Bíblia diz que Jeremias diz assim: o oleiro está trabalhando. O oleiro está? Todo mundo, o oleiro está? São 23 horas e 41 minutos e o oleiro está? Domingo, o oleiro está? Sábado, segunda, janeiro, fevereiro. Sabe o que Deus está dizendo para Neemias? Se alguém não fez alguma coisa, foram vocês. Se alguém não foi, não fez, não cumpriu, foi vocês. Porque eu, sendo Deus, estou trabalhando. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. Pastor, fiz nada em 2025. Quem não fez foi você, porque o oleiro passou 2025 trabalhando. Ele vai passar 2026 trabalhando. Deus está... Quem crê que Deus está trabalhando, diga glória a Deus. Agora, irmãos, eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, porque é rapidinho a mensagem. Quando ele chegou na olaria, o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. Sobre as... Vamos lá? Sobre as... Pastor André, o oleiro está trabalhando sobre a roda. A roda está aqui, ó. O oleiro está trabalhando com duas coisas. Primeiro, com os pés. O pé do oleiro está no pedal. Está onde? E as mãos do oleiro no barro. Então o oleiro está trabalhando com os pés e com as... Ele foi lá para Deus ensinar para ele uma coisa. Observe o oleiro trabalhando. Ele está trabalhando sobre as rodas. Olha o pé dele, ele está pedalando. Você sabe o que está faltando em nós, irmãos? Não é acreditar em Deus, a gente acredita em Deus. O que está faltando é sintonia. Porque tem hora... Você sabe por que o vaso estragou na mão do oleiro? E já eu te explico por quê. Falta de sintonia com o pé. Tem gente que está na mão de Deus, mas não está sintonizado com os pés de Deus. Se o oleiro pedalar depressa, o barro não pode ser mole e ir lento lá em cima. Deus está dizendo: vai, agora, é hoje, é já, e o barro mole. Se o oleiro pedalar devagar, o barro não pode apressar aqui em cima. E se o oleiro parar de pedalar, o barro tem que parar. Você sabe que tem muita gente quebrada? Porque correu quando era para parar, ficou lento quando era para ser depressa, e foi lento demais quando era para ser depressa, e foi depressa quando era para ser lento. Pega a mão do teu irmão e diga para ele assim: precisa haver uma sintonia. Prefere pagar no Pix, mas está sem saldo? Faça Pix com qualquer cartão. Tem muita gente quebrada porque se apressou. Tem muita gente quebrada porque foi lento demais. Tem muita gente quebrada porque parou quando era para ir depressa. Sabe o que Deus está te dizendo? 2026 eu quero criar uma sintonia contigo, que quando alguém olhar e dizer para você: parou por quê? Você vai dizer: porque o pé do pedal, o pé do oleiro no pedal parou. Deus está dizendo que não é para ir. Quando alguém dizer: por que você está correndo? Você vai dizer: porque o oleiro está pedalando depressa, então é para mim ir depressa. Deus vai te dar uma sintonia que na hora de correr você vai correr, na hora de ir devagar você vai ir devagar, e na hora de parar você vai parar. O que tem de gente correndo, e Deus está dizendo: não, você está correndo por sua conta, eu estou pedalando devagar. Não, Deus, é hoje. E Deus dizendo: rapaz, tu vai se quebrar. Tu vai se quebrar. O oleiro parou de pedalar e o barro apressado dizendo: não quero nem saber, eu quero... tu vai se quebrar. Se eu fosse você, eu entrava em sintonia com Deus. Porque a Bíblia diz que por falta de sintonia com os pés, o barro se estragou na mão. A Bíblia diz que o vaso que ele fazia se estragou. Se o quê? Não, mais forte. O vaso que ele fazia se...
Estragou na mão de quem? Irmãos, eu posso falar um negócio aqui? Se vocês falarem que pode, eu falo. Nós conseguimos fazer a proeza de se estragar na mão de Deus. Porque está estragado na mão do diabo, eu não me escandalizo não. Agora, uma pessoa conseguir se estragar na mão de Deus, o vaso que ele fazia se estragou. Estragou onde? Na mão do oleiro. A falta de sintonia te estraga. A falta da direção divina te estraga. Você sabe por que tem... Posso falar ou não? Sabe por que tem um monte de porta fechando? Porque Deus não mandou abrir. Sabe por que tem um monte de porta abrindo? Porque Deus mandou fechar. Tem gente indo, Deus não mandou ir. Tem gente voltando, Deus não mandou voltar. Eu particularmente, eu estou falando de mim, tá? Eu tenho até medo quando eu voltar a dirigir igreja, que eu não quero fazer mais casamento. Você faz um casamento, enfeita a igreja, o povo contrata limusine, faz festa, aluga sítio, vestido de noivo, faz festa de milhões, grava, faz tudo, mas depois de um ano você está divorciando eles na igreja. Você está separando eles de novo. Por quê? Porque as pessoas estão tão sem direção que eles casam com quem não é para casar, moram onde não é para morar, vai onde não é para ir. E está com a vida toda embaraçada, igual um cego no tiroteio. Não sei se esse relacionamento é de Deus. Pastor, eu não sei se é de Deus eu morar aqui. Eu não sei se é de Deus eu estar nessa igreja. Gente perdida igual cego no tiroteio, porque não tem direção, não tem sintonia com Deus. Sabe o que está faltando na nossa vida? Certeza. Certeza de alguém dizer para você: o que você está fazendo nessa igreja? Ninguém aí gosta de você. Eu estou aqui porque Deus me mandou ficar aqui. Por que você não muda desta casa? Porque Deus disse que não é hora de mudar. Por que você não sai dessa cidade? Porque Deus disse que não é hora de sair. Por que você não fecha essa porta? Porque Deus disse que não é para fechar. Olha para o teu irmão e diga para ele: está faltando sintonia. O que tem de empresário quebrado, crente quebrado, ministério quebrado, vida quebrada, casamento quebrado, por falta de sintonia com Deus. Deus mandou ir, ficou. Deus mandou parar, correu. Deus mandou correr, parou. Gente confusa. Só que a Bíblia diz que o vaso se quebrou onde? Nas mãos. Se teu irmão não der um glória a Deus agora, ele não dá mais nunca. Diga para o teu irmão assim: tem muito vaso quebrado, mas ainda estão nas mãos de Deus. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. É para dar glória. Não, levanta a mão, porque se você não der um glória agora, irmão, você não vai dar glória nem no céu. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus jogasse alguém no lixo, talvez nós estaríamos na lata. Se Deus trabalhasse com vassoura, pá e lixeira, talvez nós estaríamos na lixeira. Mas como Deus trabalha com restauração, o diabo diz: dá para mim, o mundo diz: dá para mim, o inferno diz: dá para mim. Deus diz: não, esse barrinho é trabalhoso, não está em sintonia comigo, se estragou, mas eu não abro mão dele. Levanta a mão e dá glória a Deus, que ainda está na mão dele. Oramaia turimicala xuria. Pega a mão desse irmão que está ao teu lado, pega a mão, não, levanta a mão dele lá em cima. Diga para ele assim: o barrinho quebrado, tu ainda está na mão do oleiro. Sua família está na casa do oleiro. Diga para ele: teu ministério está na mão do oleiro. Diga para ele: a tua empresa está na mão do oleiro. Eu vim aqui hoje liberar uma palavra de profecia. Deus está dizendo: eu não trabalho com lixeira, eu trabalho com restauração. Eu poderia te substituir hoje, mas eu resolvi fazer de novo, fazer outra vez, tornar a fazer, refazer. Diga glórias a Deus. Escute. Agora você vai entender por que Deus tolera um monte de gente estragada. A gente fica olhando e diz: meu Deus, o que uma pessoa dessa está fazendo no evangelho, uma pessoa dessa está fazendo na igreja, uma pessoa dessa está fazendo no altar? A nossa mentalidade é essa do oleiro, não. O que mais tem na olaria é barro. Sabe o que Deus podia fazer? O oleiro podia fazer? Jogar aquele barro fora e pegar outro. Mas olha para mim, quem está me ouvindo, diga amém. É rapidinho, pastor Henrique.
Escute isso. Segundo, porque o vaso se estragou. Primeiro, sintonia. Primeiro, conectividade com Deus. Não sabe o que Deus quer. Gente que não sabe o que Deus quer. Gente que vive na dúvida, na incerteza. Você sabe qual é o segundo motivo pelo qual o vaso se estragou? Porque o pé do oleiro pedala, mas a mão molda. A mão o quê? A mão. E tem gente que não aceita o molde. Porque quem está fazendo o barro? Quem está fazendo o vaso? O modelo. O oleiro. O jeito. O tamanho. O oleiro. O vaso não tem direito de dizer: eu sou assim. Eu vou ser assim. Diga para o teu irmão: tem um molde. Sabe por que tem um monte de gente quebrada na igreja? Na fé, na família, porque não aceita o molde. Deus está ajustando. Deus está: não, assim eu não quero, assim eu não vou. Aí se quebra. Gente que escolheu como quer ser. Gente que não quer ser quem Deus quer que ele seja. Gente que está lutando contra a natureza divina, a palavra de Deus. Não, pastor, não tem. Eu vou lutar. Você vai se quebrar. É melhor você deixar a mão do oleiro trabalhar. Porque é melhor estar quebrado na mão do oleiro do que inteiro na mão do diabo. Diga isso para o teu irmão: é melhor estar quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão de Satanás. Você está achando ruim porque o oleiro está apertando o barro? Não acha ruim não. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Primeiro, faltou sintonia. Segundo, faltou no vaso aceitação. De aceitar o molde divino para a vida dele. Aí o vaso se quebra, se estraga, e a Bíblia diz que o oleiro faz outro vaso. É rápido, diga comigo: outro vaso. Mais alto. Outro vaso. Mas é outro barro ou é o mesmo barro? Não, então vamos lá, vamos entender isso aqui. O barro é o mesmo. Mas e o vaso? O barro é o... E o vaso? Então tem como o mesmo barro ser outro vaso. Alguém olhar para você e dizer assim: ó, é a Maria mesmo, mas é outro vaso. É o Moisés mesmo, é o Moisés, mas é outra pessoa. Porque tem como ser outro vaso. Tem como ser outra pessoa sendo o mesmo barro. Deus não precisa trocar de barro. Deus não precisa te matar e escolher outra pessoa, jogar você fora e colocar outro no lugar. O que Deus precisa é fazer de você outra pessoa. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, mas levanta bem alto, é rapidinho a mensagem, já estou terminando. Levanta bem alto. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus vai fazer outro vaso do mesmo barro. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu tenho que admitir, você é outro. Eu tenho que admitir, você mudou. Eu tenho que admitir, você está transformado. Deus não vai trocar de barro. O que Deus vai fazer é outro vaso. E chegamos a mais um final, uma mensagem com o pastor. Vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, 1 Reis, capítulo de número 17. Eu quero ler com os irmãos do verso 8 ao verso de número 16. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17, do verso 8 ao verso de número 16. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio de poder retornar nesta casa de oração. Para mim é um presente de Deus todas as vezes que eu estou aqui. É bem verdade que para mim é sempre prazeroso estar na casa de Deus. Não existe lugar melhor para estarmos do que estarmos na sua casa. Mas eu aprendi a amar os irmãos desta casa, deste ministério,
Falo isso com muita propriedade, seriedade, adiante da noiva de Jesus e da palavra, e eu aprendi a amar os irmãos. Deus abençoe, sempre muito receptivos, desde a porta até o altar. Somos sempre bem recebidos neste lugar, e eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pelo pastor dos irmãos, pastor Rogério, um amigo que Deus nos apresentou. Tem pessoas que a vida nos apresenta, mas tem pessoas que é Deus quem nos apresenta. E eu tenho certeza que esse servo de Deus foi Deus quem colocou no meu caminho, apesar da gente não se ver sempre, mas sempre tem lembrado da gente, e nós também temos lembrado do servo de Deus, como também do ministério. A sua família, sua esposa, seus filhos, Deus continue abençoando. Fiquei sabendo que o ano passado nós estivemos aqui e nós falamos de Isaac e Rebeca, Rebeca e Isaac. Fiquei sabendo que Deus fez um milagre neste lugar. Eu estou feliz por isso. Sou grato a Deus pela vida do co-pastor deste campo. Muito obrigado, pastor. Um prazer rever o senhor, como a sua casa, aos obreiros deste ministério. Deus abençoe a todos. Prazer em conhecer alguns e rever a maioria. E também poder ter a minha esposa comigo na noite de hoje. A minha esposa disse para mim que a última vez que ela esteve aqui, nós só tínhamos o nosso filho mais velho. A minha caçula está com 11 anos. Então, se tem tudo isso que ela não vem aqui, pastor Rogério, tem que ser disciplinada. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Que Deus fale conosco segundo a necessidade de cada coração aqui nesta hora. Amém? Está escrito assim, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, que diz: Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha e um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscar, ele a chamou novamente e lhe disse: Traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Viva o Senhor, teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, depois você faça para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre esta terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não se faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Israel está passando por uma crise espiritual tremenda, terrível. O afastamento de Deus, daquele povo para com Deus, estava grande. Israel estava cada dia se passava, se afastando mais da presença de Deus. Irmãos, eu quero que você preste atenção nessa frase que eu vou dizer aqui agora. Se tem uma coisa que o diabo quer, eu vou falar primeiro. Se tem uma coisa que Deus quer, é que nós nos aproximemos dele. É prazeroso para ele e benéfico para nós, quando nós estamos próximos de Deus. Porque perto de Deus tem segurança, perto de Deus tem provisão, perto de Deus tem amparo, perto de Deus tem renovo, perto de Deus tem salvação, perto de Deus tem libertação. Eu estou pregando aqui e profetizando. Você perto de Deus, Deus liberta a tua casa. Você perto de Deus, Deus provê na tua casa. Você perto de Deus, Deus cura a tua ferida. Você perto de Deus, Deus salva a tua família. Você perto de Deus, Ele fecha a boca do leão. Você perto de Deus, Ele coloca o gigante por terra. Você perto de Deus, o mar se abre. Você perto de Deus, o leão fecha a boca. Você perto de Deus, a tempestade passa. Você perto de Deus, o teu barco
barco não afunda, você perto de Deus há calmaria na tua embarcação, você perto de Deus é renovado. Eu duvido que no sofá da tua casa você tinha línguas estranhas para falar, mas perto de Deus, hoje aqui, Deus vai colocar um idioma novo na tua boca. Perto de Deus, Deus tem milagre para fazer. Agora, em contrapartida, enquanto Deus nos quer perto dele, por outro lado, o diabo quer nos afastar de Deus. É o que está acontecendo com Israel. Israel está passando por uma crise espiritual terrível. O afastamento de Deus para com o povo, ou do povo para com Deus, estava grande. Eu peço atenção novamente no que eu vou falar aqui agora, a sua atenção no que eu vou falar, para você não distorcer a minha fala. Mas eu tenho comigo, o que eu vou falar aqui agora não é doutrina, é um pensamento meu. O diabo está mais preocupado em nos afastar de Deus do que nos tirar da igreja. Até porque estar na igreja não é sinônimo de estar na presença de Deus. Então o diabo está mais preocupado em me afastar de Deus do que me afastar da igreja. Preste a sua atenção, porque eu não estou falando que não é importante estar na igreja. Pelo contrário, se todo crente soubesse aproveitar essas 2, 3 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Porque eu posso entrar aqui, você é testemunha do que eu vou falar. Não vou falar isso para você dar glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas você é testemunha disso. Quantas das vezes nós viemos na igreja cansados, saímos daqui renovado. Você entra na igreja dizendo, Senhor, renova minhas forças, que é perigoso eu não conseguir assistir o culto. E quando é dado o amém da bênção apostólica, que você diz, mas já acabou? Que culto gostoso, que culto glorioso, que culto renovador. Então eu estou falando que se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, 3 horas, a vida de muito crente seria diferente. Porque enquanto eu estou aqui, Deus trabalha pela minha casa. Enquanto eu estou aqui, eu vou repetir, Deus fecha a boca do leão. Um glória teu aqui, Deus abre porta de provisão. Quem sabe o diabo arquitetou para a tua casa, contra a tua casa, para a tua vida, contra a tua vida, uma semana que iria começar de lágrima, de tristeza, de sofrimento, ou alguma notícia que ia te entristecer. Mas Deus é tão tremendo, que enquanto eu estou na casa dele, adorando a ele, a mão dele se movimenta, a mão dele age. Oh, glórias a Jesus. Agora, em contrapartida, o que eu estou dizendo e afirma é um ponto de vista meu, pelo amor de Deus, não é doutrina. O diabo está mais preocupado em nos afastar da presença de Deus do que nos tirar da igreja. E repito, porque estar na igreja não é sinônimo de estar na casa de Deus. Prova é essa que naquele dia alguém vai dizer, mas eu preguei no teu nome, mas vai ouvir, mas não te conheço. Eu cantei no teu nome, não te conheço. Orei, o Senhor curou, não te conheço. Orei, o Senhor libertou, não te conheço. Expulsei demônio em teu nome, não te conheço. Pregou na igreja, cantou na igreja, tocou na igreja, louvou na igreja, fez na igreja, trabalhou na igreja, mas naquele dia vai ouvir, eu não te conheço. Então melhor do que achar e ter título, é ter o nome escrito no livro da vida, onde ninguém apaga. A Bíblia vai dizer que Israel está passando por isso. Tinha título de nação de Deus, mas estava longe do Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que o rei da ocasião aqui, se nós voltássemos, não precisa nem abrir a sua Bíblia, que o horário não permite, mas no capítulo de número 16, o texto vai dizer que o rei da ocasião aqui é Acabe. Acabe, a Bíblia diz que ele foi ímpio, ele foi mau, ele foi idólatra, ele foi perverso. O texto diz que ele ganha um dos títulos mais pesados que o rei de Israel já havia ganhado. Ele ganhou o título de pior rei de Israel. A Bíblia diz que, para não bastar, ele ainda permitiu a propagação e a adoração a Baal naquele território, naquela nação, naquela terra. Tem um ditado aí fora que diz que se nós não tomarmos cuidado, o que está ruim pode piorar. Ou seja, já era ruim o título deste homem, mas piorou, porque a Bíblia diz que ele ainda, para não bastar, vai lá e se casa com Jezabel. Jezabel, a Bíblia diz que ela foi sacerdotisa no templo de Baal. A Bíblia diz que ela era filha do rei dos Sidônios. Ela influenciou Acabe a construir um templo para Baal em Israel. E quando o templo está construído,
ela com os seus profetas que ela trouxe da sua terra, ela começa a pregar, a apregoar, ela começa a divulgar que o Deus de Israel não existia mais. Mais ou menos assim, olha, o Deus de vocês não existe mais. Eu até entendo que vocês é devoto a ele, mas digo a vocês que ele já morreu, ele não existe mais. Eu já ouvi falar que foi ele que vos arrancou da terra do Egito, foi ele que cuidou de vocês no deserto, foi ele que fez sapato crescer no pé, roupa crescer no corpo, foi ele que mandou água para vocês, foi ele que fez o mar se abrir, foi ele que deu esta terra a vocês. Mas eu devo vos dizer, o Deus de Israel não existe mais, o Deus de vocês morreu, o Deus de vocês é morto. Agora quem tem abençoado esta terra, esta nação, é Baal. Baal reina, Baal faz, Baal é, Baal pode, Baal tem, Baal dá. Quem faz multiplicar na vossa sementeira é Baal. Quem abençoa a terra que vocês colocam a semente é Baal. Quem faz a semente crescer é Baal. Quem faz ela se multiplicar e dar o seu fruto é Baal. Ou seja, Baal que faz, Baal que tem, Baal que pode, Baal que vive. Mas a história vai dizer que quando o inimigo pensou que estava dominando, chega alguém para dizer: assim diz o Senhor. Porque Deus sempre vai ter uma trombeta para tocar. Eu vou repetir, Deus sempre vai ter uma trombeta para tocar. Se tem uma das coisas que o diabo quer é calar a igreja, mas a igreja ele não cala. A igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa, a igreja tem um dono e prepare um glória. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O glória, Deus levanta Elias. E detalhe, esse homem aparece num cenário que não estava fácil ser profeta. Se bem que nunca foi fácil ser profeta. Mas nessa ocasião parece que estava mais difícil. Porque quem profetizava contra a casa de Acabe e quanto os maus feitos de Jezabel, Jezabel mandava prender, Jezabel mandava bater, Jezabel mandava matar. A Bíblia vai dizer que é nesse cenário que esse homem aparece. O capítulo 17, nós lemos a partir de um verso, mas lá no começo vai começar dizendo que aparece ou é apresentado a esta nação Elias o Tisbita. Tisbita não por sobrenome, Tisbita porque era da terra de Tisbe. Uma terra tão pequena, desculpa da minha liberdade de expressão, mas só para você entender meu raciocínio, uma terra tão insignificante, tão sem expressão, que não tinha nem no mapa da geografia da época. Deus levanta um homem de uma terra desconhecida, Deus levanta um homem desconhecido, Deus levanta um homem de uma família desconhecida para fazer uma grande obra. Nota de rodapé: Deus não precisa de estrelão para o nome dele ser glorificado. Eu vou repetir, Deus não precisa de intergalácticos da fé para o nome dele ser glorificado. Estamos vivendo dias que querem tomar a glória do dono da casa, mas ele continua sentado no trono, a glória é dele, a casa é dele, o poder é dele, essa mão que você vai erguer agora para adorar é para ele. Ó, glórias ao nome de Jesus. É tudo por ele, para ele, por ele. Você está de pé porque ele está vivo. Você está aqui porque é ele quem manda. A tua casa não desmoronou porque ele tem cuidado da tua casa. É ele que tem sinal de cravo no pulso. É ele que tem sinal de cravo no tornozelo. Foi ele que foi furado do lado direito. E é ele que falou em Apocalipse: sou eu que passeio no meio da minha igreja. Sou eu que renovo a minha igreja. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que ele. Dê glórias ao nome dele, porque ele está passeando no nosso meio aqui. Ele renova aqui, ele batiza ali, ele liberta lá, ele cura cá, ele renova a tua sua. É ele. Oh, glórias ao nome dele. Eu estou sentindo Deus aqui. Um dia, irmãos, foram tentar provocar João Batista. Falaram para João Batista assim: ô João Batista, aquele que você batizou lá no Jordão, aquele que você apregoou para nós antes dele aparecer, aquele que você falou que veio primeiro do que ele, mas só preparar caminho porque ele é antes de você,
Aquele que você falou que você não é digno nem de desatar a sandália dos teus pés, o que você pregou para nós não fazer, ele está fazendo. Ele está sentando com o pecador, ele está curando lá, ele está pregando lá. E detalhe, sabe por que está faltando gente no nosso culto no deserto aqui? Porque ele está arrastando multidões. É ele que está levando gente daqui. Quem é que vai querer sair de perto dele na cidade, no conforto da cidade, e vir no deserto, passar um calor? E detalhe, chega lá é milagre. Aqui é machado colocado na raiz. Ô glória! Quem é que vai querer vir aqui? Quando pensaram que ia provocar os ciúmes de João Batista disse assim: eu nunca falei para vocês que eu sou alguma coisa. Eu sempre disse para vocês que o máximo que eu sou é amigo do noivo. E o amigo do noivo não tem direito da noiva. O amigo do noivo no casamento oriental, irmão, ele tinha a função de cuidar da noiva, preparar a noiva para quando o noivo chegasse, entregasse a noiva para o noivo. João Batista está dizendo: eu não sou nada, eu só sou cuidador da noiva. Eu nunca disse para vocês que eu sou o Messias, pelo contrário, eu disse que eu vinha antes dele preparar caminho, que ele vinha após mim. E tem uma coisa, se vocês estão pensando que vocês vão me provocar, leve isso para vocês: convém que ele cresça e que eu diminua. Você pode dar uma glória melhor do que isso, irmão? E quando ele aparece com uma mensagem diferente. O texto vai dizer que aparece Elias o Tisbita, vestido diferente, com uma linguagem diferente, de uma terra desconhecida, família desconhecida, um homem desconhecido. E ele aparece dizendo: vive o Senhor. Pode parecer pouco, né, irmão? O homem se apresenta e não apresentou-se com uma grande saudação, com um sermão profundo, não apresentou-se no Remiflow, Remifly. Não, senhor. Ele só se apresentou dizendo: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Vamos traduzir isso aí? Sabe por quê? Sabe por que ele pregou vive o Senhor? Porque Jezabel estava pregando que o Deus de Israel estava morto. Quando ela falou ele morreu, Elias apresentou: não, ele vive. Alguém perguntou: ele vive ou ele é morto? Acabe diz: morreu. Elias diz: não, ele vive. Ele está tão vivo que eu estou na presença dele. Ele está tão vivo que a tua casa está de pé. Ele está tão vivo que você está sentindo um arrepio diferente aí. Ele baixou. O hino vai dizer: porque ele vive. Posso crer no amanhã. O país está rachado no meio, companheiro. Tem gente torcendo contra, tem gente torcendo a favor. Tem gente com medo, tem gente apreensiva. Eu vou te dar uma notícia: a cadeira maior continua ocupada. O trono é dele, essa nação é dele, a tua vida é dele, a casa tua é dele. Levanta a mão que eu vou profetizar. Na tua casa não vale encantamento. O diabo está querendo matar com as nossas famílias, acabar com os nossos